dia. Bom dia. Tem gente aqui que eu já conheço. O dia foi ontem, mas o nosso dia é hoje, que eu sou amigo. Somos amigos e seremos sempre. A proposta de Roberto para a minha vida desta vez aqui ao Rio, ela focou muito mais em alguns pontos bem mais específicos do que normalmente eu venho tratar. E ontem, quando chegávamos do aeroporto, perguntei a ele se o público seria um público que já tinha conhecimento, era um público sem base ainda da base do magnetismo espírita. E ele me disse que tinha um público bem variado, pessoas que tinham noção, pessoas que não tinham noção. Esse é um problema relativamente complexo, porque vamos tratar de algumas coisas que, para quem tem base, para quem tem noção, vai ter um grande proveito. Para quem não tem, pode ser que algumas coisas fiquem um tanto quanto vagas ou soltas. Mas, se cada vez que a gente tiver que estudar algum assunto em magnetismo, tivermos que sempre voltar literalmente ao começo, nós ficaremos com muitas dificuldades de caminhar. Então, como já era previsto que nós iríamos fazer essa abordagem um pouco mais avançada, as pessoas que tiverem menos conhecimento e se sentirem deslocadas no contexto, tenham um pouco mais de atenção, que aproveitarão também muito bem. E depois, quando forem ler ou estudar ou participar de cursos que abordem as questões mais básicas, verá como tudo se encaixa naturalmente. Porque essa é uma posição didática complexa. Quando você tem um público heterogêneo e você quer passar alguma coisa que nós poderíamos dizer um pouco mais avançada ou um pouco mais especializada. Apesar de que a base que nós vamos tomar é uma base em cima de Allan Kardec, essencialmente em cima dele, é algo que nós vimos comentando já há muito tempo em muitos lugares. Nós não temos sido bons seguidores de Allan Kardec. E essa falta de uma junção, ou seja, de um caminhar lado a lado com Kardec, cria muitas dificuldades no nosso caminho, muitas mesmo. Só não são maiores porque a gente não percebe. Por não conhecer Allan Kardec tão bem, a gente não se dá conta de quantas conclusões e quantas atitudes equivocadas nós tomamos no meio do movimento espírita. Daí, pegando aquilo que o Roberto disse ainda há pouco, essa história de ser guru, é muito fácil ser guru do jeito que ele me disse que eu seria, porque eu não sou. É ler Kardec com bastante atenção, procurar entender nas entrelinhas o que estava sendo dito e tentar ver onde ele quis chegar, entender a filosofia dele e, logicamente, entender a filosofia espírita. Mas como a gente já começa desviando a partir daí, porque a gente raramente vê o espiritismo na sua questão filosófica, a gente termina perdendo muito do bojo da base espírita. Então, por favor, nós não vamos nos demorar muito nesse tipo de consideração. Mas era justo da minha parte pedir desculpas se algum assunto ficar um tanto quanto elevado ou fora de um contexto mais comum. Mas, por tudo estar na base de Allan Kardec, nós iremos perceber que está faltando muitas vezes em nós um pouco da percepção do que ele diz, e na dúvida, em vez de deixarmos a dúvida aquietada, a gente partir para a prática. E na prática, então, a gente vê como é que isso funciona ou deixa de funcionar. Ninguém precisa concordar 100% com Allan Kardec, mas discordar dele sem ter base é no mínimo estultícia, é bobagem. Então a gente pode discordar de quem quiser, mas todo acordo ou desacordo, se ele não tiver um bom fundamento, isso pouco soma. Não adianta você concordar com o que quer que seja, você não saber o que a pessoa está dizendo. É mais ou menos como um auditório, todo mundo bate palma para um tema científico, e quando se chega lá fora, o que foi tratado, não sei, mas foi bonito. Sim, então não serviu de nada. Então esse aplauso, ou mesmo o apuro,
ele só tem valor quando ele é feito com conhecimento. Allan Kardec, inclusive, advoga isso no nascimento do Espiritismo. As opiniões contrárias ao Espiritismo, baseadas no eu acho, não querem dizer absolutamente nada. E na Revista Espírita, ele muitas vezes colocou artigos contrários ao Espiritismo e ele rebateu, principalmente tendo por partida esse ponto. Quem escreveu isso não conhece sobre o que está escrevendo. Quem fala isso não sabe sobre o que está falando. Então, muitas vezes, no meio espírita, nós estamos exatamente neste papel. Estamos, às vezes, repetindo coisas que a gente ouve desde criança, mas que nem por isso é certo. Até porque quase nada que a gente ouve como criança é certo. A gente ouve como criança que a gente não deve mentir jamais, mas quando alguém chega procurando nossos pais, a gente diz que isso não está, porque ele está fazendo mesmo assim. Então, a gente já aprende a mentir desde cedo. A gente aprende que é ótimo arrotar, porque quando a criança termina de mamar, ela tem que arrotar. Enquanto ela não arrota, a gente não sossega. E a criança já tem como primeiro ensinamento de que deve arrotar depois de comer ou beber. Mas na hora que a gente chega aos 4, 5 anos de idade e você dá um arroto, aí você é repreendido. Ou seja, a gente já nasce aprendendo que o que dizem que é certo é mentira. E depois querem que a gente acredite na mentira o resto da vida. E lá na frente a gente vai ensinar a mesma coisa outra vez. E vamos vivendo o tempo todo dessa maneira. Os velhos nunca entendem os jovens, os velhos sempre estão ultrapassados, até que o jovem fica velho. Aí volta tudo outra vez. Na prática espírita nós temos vivido isso o tempo todo. Não, isso aqui não pode ser desse jeito. Não, mas lá em casa tem uma pessoa doente. Não, mas você tem que levar para o centro espírita. Não, mas eu queria ajudar. Não pode. Mas por que não pode? Não pode porque quando alguém adoece tem que levar para o hospital. Só no hospital trata. Que nada, que se fosse assim, ninguém tomava remédio por automedicação. Ninguém tomava chás, ninguém se preparava para praticamente nada. Sem entrar no mérito de nenhuma dessas questões, o que pesa é que nós deveríamos ter mais cuidado quando a gente cuidasse do Espiritismo. Porque se desviaram no passado, o erro foi quem desviou. Mas se desvia-se no presente, o erro é nosso. Então é muito cômodo eu dizer, mas foi meu pai que me ensinou errado, foi a casa espírita que não sabia, foi o dirigente que nunca estudou. Você está jogando culpas. Mas e agora? Você que já estuda, você que é novato, você que fez ESC, você que faz grupos de estudo, o que você tem agora para dizer? Como é que você se desculpa? Então o problema não é desculpar-se ou de descobrir quem é o culpado. O problema é de corrigir, é a correção de rumo, e é o que a gente precisa. Esses textos que nós vamos tirar, todos são de Allan Kardec. Mas na realidade, quando foi preparado o 11º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, que aconteceu em abril deste ano, em Recife, João Francisco, que é um companheiro nosso lá de Natal, ele ficou com esse tema, criações políticas. E na ocasião ele pediu para a gente trocar algumas ideias, selecionar alguns textos, e nós trabalhamos juntos. Mas eu não queria deixar registrado, porque esse texto, praticamente a sequência, foi a sequência que o João Francisco apresentou lá no Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas em abril de 2018. E vamos entrar nele. No livro A Gênese, capítulo 14, inclusive para todo magnetizador, sabe que o capítulo 14 é chave para praticamente tudo. É neste capítulo que ele trata das questões dos fluidos e as questões das cores. Então, o capítulo 14 de A Gênese é primordial para quem queira estudar magnetismo. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são a atmosfera de seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam. Assim podemos entender quando ele disse que tudo está em tudo. Na questão 33 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, e acredito que todos se lembram disso, se de uma única matéria elementar surgem todas as outras matérias. E os Espíritos respondendo, Allan Kardec disse que sim e conclui dizendo tudo está em tudo, que é a lei do holismo essencial.
Então, tudo está em tudo, é um retrato, inclusive, de algo que no meio espírita a gente não gosta de falar, que é o tal dualismo. E, por outro lado, mostra que os espíritos, eles não tinham esse tipo de ranço ou preconceito. Para eles, tudo que está certo e tudo que é bom, não importa onde esteja, nem que rótulo leve. Allan Kardec, no capítulo 14, ele remonta a questão 33 do Livro dos Espíritos, exatamente quando ele diz esta citação que aí está, que esses fluidos espirituais também provêm do fluido cósmico, e é nele que existe o que é chamado de atmosfera do mundo espiritual, e portanto é esse elemento de onde os espíritos tiram praticamente toda a sua conexão com a matéria. Quando desencarnados, conexão, vamos assim dizer, mediúnica, e quando encarnados, através da própria manutenção fisiológica, orgânica, vital. Então, este é um campo onde nós vamos ter que transitar, didaticamente, eticamente e naturalmente. Não temos como fugir do mundo espiritual, mesmo estando encarnados. Afinal de contas, em última ou primeira instância, somos espíritos. Allan Kardec disse isso. E esse texto aí, essa parte do texto foi apresentado exatamente para a gente começar a pensar e de onde vem o que a gente vai criar. Então vai ter uma criação fluídica. Se vai ter uma criação fluídica, de onde vem isso? Do nada? Não é do nada, é de um campo chamado fluido cósmico. O que aqui eu me permito fazer uma pequena ressalva. Nós no movimento espírita, como eu disse já agora no início, nós nos deparamos com algumas situações esquisitas. Uma dessas situações é quando surgem pessoas que começam a fazer propostas dentro da qualificação, principalmente na obra de Allan Kardec, que a partir delas a gente iria desconfigurar inteiramente a obra. Porque antigamente nós éramos mais sutis. A gente dizia, não, vai que Allan Kardec está enganado. Vá que está, apesar de que veio pelos espíritos, mas isso não passou pelo controle universal. Então a gente vinha e levantava suaves suspeições. Até que atualmente existe uma situação extremamente importante, de que Allan Kardec rejeitou a teoria dos fluidos. Uau! Se ele rejeitou a teoria dos fluidos, então jogue-se fora essa doutrina toda, porque aí ela já não tem mais onde se sustentar. Porque se toda a origem, dentro da ótica espírita, começa no mundo dos fluidos, e essa questão aí colocada mostra exatamente isso, na hora que eu tirar fluidos da obra de Allan Kardec, aí acabou o quê? Acabou o espiritismo, não sobra mais nada. Vai sobrar sim algumas sequências de estudos religiosos, mas não vão ser necessariamente nem filosóficos e nem científicos. E aí chega uma outra autoridade espírita e diz algo também tão grave quanto. E esse agora se arvorando de ser professor de física. Onde tiver a palavra magnetismo na obra de Allan Kardec, risque e não coloque nada no lugar. Agora, quando isso é dito, por exemplo, numa sala de aula pequena, que não tem a repercussão, menos mal, porque ali alguém pode discutir, pode discordar, outro pode concordar, mas vai ficar ali naquele âmbito. Mas quando você se toma um grande evento de conhecimento nacional, esse evento foi transmitido via internet para todo mundo, e você vai como uma pessoa que está concluindo um grande evento de pesquisadores espíritas, e você diz uma coisa dessa e no final todo mundo se levanta e aplaude, fica uma interrogação enorme. Então o que a gente vai fazer agora com a aula de Allan Kardec? Vamos tirar só isso, fluido e magnetismo. Sobra o quê? Aí se você entra no outro ramo daqueles que não gostam do aspecto religioso do espiritismo, entra no terceiro campo de condenação. Allan Kardec, querendo fazer concessões à igreja, escreve o Evangelho segundo o Espiritismo para acomodar interesses. Nossa, não sobrou mais nada. Então o Espiritismo seria o quê? Uma brincadeira de mau gosto em que muita gente se perdeu e que agora não tem mais como sair. Isso é muito grave, porque isso desconfigura todos os textos dele, não desconfigura um texto.
nem desconfigura uma atitude ou um procedimento, desconfigura tudo. E quem é que tem que ver, rever, pensar ou se posicionar quanto a isso? Nós. Não são mais os espíritas do passado, nem os espíritos que não estão encarnados. Quem tem que agora reformatar tudo isso somos nós. Só que aí se entra no chamado campo de polêmica. E esse nomezinho polêmica, ele é problemático, porque na hora que você quer criar uma confusão com alguém, você diz que fulano é polêmico. Pronto. Já desgraçou tudo. Não precisa você dizer um palavrão, não precisa nada. Ah, fulano é polêmico. Pronto, acabou. A partir daí, nada que seja produzido passa a receber boa consideração. Então, faço essas ressalvas, porque isso é assunto muito grave no nosso meio, muito grave. Porque a se aceitar esse tipo de argumentos, daqui a pouco não sobra mais nada. Porque é muito fácil para alguém que não tenha responsabilidade dentro do contexto, dizer, por exemplo, chegou uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Basta você dizer assim, e quem me garante que era o Dr. Bezerra de Menezes? Pronto, já colocou uma questão complexa. Não, mas foi o Dr. Bezerra de Menezes, ele veio por quem? Não, ele veio por um médium lá no meu centro. E como é o nome desse médium? José Rodrigo da Rocha. Ah, nunca ouvi falar. Não é Dr. Bezerra. Portanto, não tem nenhum valor. Mas assim, a prioristicamente, ninguém vai analisar o contexto, ninguém vai pesar as palavras, o teor da mensagem. Afinal de contas, capítulo 24 do livro dos médiuns orienta nessa direção e não simplesmente a gente descartar. Mas nós, espíritas atuais, estamos padecendo desse foco de observação. A gente está engolindo muitas coisas. E aí terminamos perdendo um texto, como o livro Gênesis. Hoje, exatamente no ano 2018, o Brasil Espírita quase todo está discutindo. É a primeira, é a quarta ou é a quinta edição de A Gênesis que é a boa? Já me perguntaram, e eu digo, o que é que você me diz do capítulo 14? Não, mas veja bem, é porque se tivesse sido alterado, eu digo muito bem, se tivesse sido alterado, alterou o capítulo 14, sabe que eu não sei? Eu digo, então você está brigando com quem? E por que você está brigando? E a gente sai rapidinho do foco. Não é que não mereça consideração o assunto, mas o foco muito mais importante do que esse é a própria obra. Você nem sabe por que é, porque se esse problema existe, esse problema existe desde que o Lemarie lançou a quinta edição. E só agora você veio se dar conta disso. Então quer dizer que tudo que você aprendeu na Gênesis não serviu. Não serviu, mas agora eu tenho que ler com mais atenção. Melhor teria sido se você tivesse lido com mais atenção desde sempre. Agora você vai ler com mais atenção somente para saber se a tradução é boa ou é ruim. Então você não vai ler de novo. Mais uma vez você vai perder a leitura de A Gênesis. Como é importante a gente saber o que estamos buscando. Quem é médico e quem quer fazer medicina não pode ficar se preocupando com coisas que não têm a respeito com isso. Ah não, mas amanhã eu vou ter uma prova, mas tem a festa do meu amigo. Eu não sei se eu vou para a festa ou se eu estudo para a prova. Você já está em mau caminho, está em maus lençóis, porque essa dúvida não deveria existir em você. Se você quer ser médico, você não quer saber, olha, me desculpa meu amigo, eu não posso ir para a festa. Depois que eu estiver formado, aí eu vou, e se você não me convidar, eu faço muito convido. Mas depois, agora eu tenho um foco. A doutrina espírita é foco. E a gente tem perdido muito esse foco, muito mais do que a gente imagina. E aí derivamos, colocamos rótulos, dizemos apelidos, contornamos de diversas maneiras para a gente não chegar no ponto. Porque é o que tem sido feito com a doutrina espírita. A gente tem sido desviado no ponto o tempo inteiro. E a gente não percebe. Até porque existem muitas palavras melífluas, suaves. Vamos lá. É no fluido espiritual, que por sua vez é no fluido cósmico, que por sua vez é num fluido material. Olha que coisa interessante isso. O fluido espiritual, que se baseia no fluido cósmico, que por sua vez é o fluido do princípio material. Logo, o fluido espiritual é também um fluido material.
Mas quando a gente lê isso, deduz isso? Não deduz. É mais fácil dizer, tira fluido que Allan Kardec não gostou desse assunto. E aí a gente ficaria totalmente vazio. A gente já não teria a resposta para dizer como é que é o mundo espiritual, se você não considera matéria. Porque muito do nosso mundo material vem do nosso mundo espiritual, vem diretamente do mundo material e vice-versa. Não é que um cria o outro, ou seja, não é que o mundo material cria o mundo espiritual. Mas quem é de nós que já não pensou, é o que eu faço hoje que aponta o meu amanhã? Se você está fazendo hoje encarnado aqui nessa posição, você quer me dizer que seu futuro não depende da matéria? Claro que depende. Uma mulher, de repente, uma vez por mês, ela fica nervosa, irritada, agressiva, brava, bruta. Aí você vai dizer, foi o obsessor. Não, é TPM. Não tem nada a ver com o obsessor. É uma disfunção hormonal ou uma forma hormonal de criar um outro padrão harmônico. Mas a gente não quer pensar nisso. Aí a pessoa está lá no TPM e você fica aqui rezando, Jesus Cristo, afasta essa entidade. Que entidade que vai se afastar, meu Deus? Põe os pés no chão, analisa, isso está na matéria. É um comportamento meramente imaterial, orgânico, fisiológico. Se não temos olhos de ver, como disse Jesus, a gente não vai ver nada. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Aqui foi a cama que Allan Kardec preparou. Primeiro ele disse que o fluido espiritual vem do fluido cósmico e, portanto, é fluido material. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Outra coisa pontual. Por que Allan Kardec destacou pensamento e vontade? Quando muitas vezes a gente diz, quando eu tenho vontade eu penso, e quando eu penso eu exprimo a minha vontade. Será que Allan Kardec queria simplesmente usar muitos sinônimos, ou muito verbo, como normalmente as pessoas comuns fazem? Allan Kardec se caracterizou muito, ele como indivíduo, como pedagogo, como um homem sintético. De repente ele põe a ação do mundo espiritual se dá pelo pensamento e pela vontade. Então quer dizer que pensar é uma coisa e ter vontade é outra coisa. Quando a gente para pensar isso, aí a gente diz, realmente pensamento é uma coisa e vontade é outra. Eu posso pensar e não gostar de alguma coisa, mas a minha vontade é de voltar a gostar. Então são duas atitudes diferentes. Mas ele queria dizer isso. E por que era necessário dizer? Porque muitas vezes a gente pensa em fazer uma coisa e não faz, e não consegue. Porque no íntimo a nossa vontade é contraditória com aquilo. Quantas vezes a gente diz, eu gostaria tanto, e chega até treme um pouco, eu gostaria tanto. Sim, por que você não faz? É muito difícil. Ou seja, você não tem vontade, você só pensa. Os espíritos também precisam. Porque se para os espíritos fosse diferente, aí haveria o erro da natureza. Então eu, como ser encarnado, tenho que pensar, ter vontade de fazer. Aos espíritos não basta pensar, já resolveu. Nós encontramos nas narrativas de André Luiz algo parecido. Os espíritos então pensavam em determinados lugares, isso em Allan Kardec, e de repente estavam no lugar. Então os espíritos atuam nos fluidos pelo pensamento e pela vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam-lhe as propriedades como um químico muda a propriedade dos gases e de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. A didática de Allan Kardec aí é muito explícita. Ele aqui ao mesmo tempo falou do tudo está em tudo, ele falou de que existe um elemento primordial, ele falou do mundo espiritual, como os espíritos atuam, que tipo de mecanismos eles usam e qual é a capacidade que tem de interferir nisso tudo. De repente aí surge a nossa dúvida básica, mas isso é onde? No mundo físico ou no mundo espiritual? Porque se é no mundo físico, por que eu não vejo de repente um gás se transformar de incolor para um gás vaporoso? Eles não podem?
Aí a gente se lembra que mesmo nessa casa já teve experiências, o Walter já me falou e me levou inclusive para vê-las, experiências de materialização. O que é uma materialização? É uma manipulação objetiva de fluidos. Ah, mas é somente um espírito que quis se materializar, entrou ali na cabine e saiu materializado. Não, porque tem o pensamento e a vontade. E ali, como é uma ação conjunta, tem que ter pensamento e vontade, no mínimo de 2. Mas a gente acha que naquilo ali tudo é uma coisa miraculosa. Aconteceu do nada. E aí a gente contradita Allan Kardec no 2º capítulo do Livro dos Médiuns, Maravilhoso e Sobrenatural. Quando ele diz que não existe nenhum nem outro, e quando a gente vê uma reunião desse tipo, a gente diz, nossa, que maravilhoso, que sobrenatural, fica faltando só uma palavra. É fantástico. Porque parece que a gente ainda não aprendeu que para sermos espíritas a gente está num outro contexto, não num outro mundo, mas num outro contexto de observação, de ponderação, de entender, ou pelo menos procurar entender o que existe nisso tudo. Muito bem. Mas parece que as criações fluídicas que a gente quer falar não são apenas as criações que os espíritos fazem, porque estas muitas vezes nos escapam mesmo. Como é que eu vou saber que o espírito fez? Ah, eu tenho evidência e estou vendo. Ali, olha, o espírito de repente, olha, do nada apareceu na mão dele um objeto, ele agora colocou isso dentro do cérebro, mas que engraçado, era um objeto muito grande, e à medida que ele foi colocando no cérebro da pessoa, aquilo se miniaturizou de uma maneira tão violenta, que está ali como um pontinho de luz num ponto objetivo do cérebro humano. Ah, mas foi mesmo? E como foi que você viu? Eu não sei, eu vi. Mas e como é que você sabe? Eu não sei, eu estou vendo. Mas isso vai funcionar provavelmente daqui a 2 dias. E como é que você sabe? Porque quando o Espírito fez isso, ele acionou, e não sei porquê, eu captei que aquilo vai ser um efeito retardado. E como é que eu vou saber? Esperar 2 dias para ver o que acontece. Ah, mas isso é fantasia demais. Sim, pode ser fantasia. O que vai acontecer daqui a 2 dias? Não vai acontecer nada. Foi fantasia. Ou, daqui a 2 dias, a pessoa que recebeu aquele tipo de implante anulou o implante, e portanto não vai fazer efeito do mesmo jeito. Aí como é que eu anulo o implante? Tendo um procedimento energético contraditório com aquele que foi usado para fazer o aparelho, ou o que quer que seja. Não, mas isso é possível, então isso é uma brincadeira. Se fosse uma brincadeira, todo médico veria. Isso não é uma brincadeira. E quando é que isto é permitido? É permitido em condições muito particulares, muito específicas. Não é uma coisa tipo, vai colocar agora aqui no mundo espiritual uma fabricação em série desses objetos para colocar agora aqui na cabeça de todo mundo. Porque se fosse para ser assim, Deus já teria criado um dispositivo que quando a gente fosse fecundado, ali mesmo já viria aquela estrutura. Mas se não veio e pontualmente está precisando de uma situação, mostra que tem alguém ou algum dispositivo com essa possibilidade e tem alguma situação específica para que isso aconteça. Do contrário, fugiu do controle. E parece, pelo menos a gente que já viveu essa vida toda de progresso da Terra, parece que a natureza não trabalha dessa maneira, com exceções. A natureza, que segundo o Livro dos Espíritos, a lei natural é a lei divina, a natureza não trabalha com exceções, ela trabalha com situações. E tem situações especiais e que pedem tratamentos especiais. Ninguém vai se submeter a uma cirurgia se não está precisando da cirurgia. Imagina algo muito mais repercussivo como um comportamento ao longo da nossa existência. Ainda no capítulo 14. Nessas alturas alguém deve estar pensando assim, se for para ler só o capítulo 14, eu não sei o que eu vim fazer agora de manhã aqui. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, mas peraí, esses fluidos formam a atmosfera espiritual, esses fluidos é a atmosfera do perispírito, esses fluidos têm origem material. Chega Allan Kardec agora e vai dizer que esses mesmos fluidos são veículo do pensamento e querem tirar o fluido do espiritismo. Eu fico doido com um negócio desse, não? Porque se tirarem, quem é que vai me chamar mais para fazer curso de qualquer coisa? Eu vou chegar aqui e dizer, olha, tinha uma coisa do espiritismo antigamente,
E eu não vou ter como ir para canto nenhum, acaba. Então estou querendo tirar meu emprego. Não pode. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Uau! Tão óbvio. E por que a gente não pensa nisso? Se o fluido é o veículo do pensamento, e o meu pensamento atua sobre os fluidos, e isso dá repercussão, só isso já leva a gente a ter um entendimento grande de muitas coisas na vida. Por que eu não gosto daquela pessoa? Porque ela tem uma emanação fluídica que às vezes é contrária à minha. Allan Kardec, se não me engano, na questão 389 do Livro dos Espíritos, quando ele estuda as antipatias entre as pessoas, ele coloca, muito dessas antipatias se deve a pensar diferente. Mas a pessoa pode pensar diferente de mim, não tem problema. Mas em que sentido seria isso? Porque cada vez que a gente pensasse diferente, a gente seria inimigos. Então eu odiaria os meus professores, porque eles sabem coisas que eu não sei, portanto a gente pensa diferente. E isso não gera inimizade. Então o que Allan Kardec quis dizer isso? Com isso, o meu pensar gera um clima em redor de mim, gera aquilo que nós chamamos de campo psíquico. Esse campo psíquico, ele pode ser antagônico com outro campo psíquico de alguma pessoa que pensa diferente. Vou dar um exemplo. De repente eu penso de que a pena de morte não vale a pena em nenhuma circunstância. E eu defendo essa ideia. E uma pessoa chega para mim dizendo, olha, para esse tipo de problema no Brasil, ou mata ou não resolve. Quando a gente chega perto, a gente tem uma estranheza, ainda que nem ele saiba o que eu penso, nem eu saiba o que ele pensa. Porque são pensamentos antagônicos que geram campos de vibração antagônicos e isso cria repulsão. Por quê? Aí o texto. Porque o fluido é o campo onde o pensamento atua. Por isso é que a gente tem o que chamam de aura, temos os campos energéticos, porque está muito dentro do nosso pensar. Quando a gente aprende isso, não é nem só em religião, mas em todas as doutrinas psicológicas, que nós deveremos melhorar o nosso pensamento, isso nem é técnica de vencer e chegar no céu, nem é técnica de condenação a esforço sem fim lucrativo. É a melhor forma que a gente tem de viver, porque a gente cria padrões sintônicos positivos. Quanto melhor você pensa, melhor você atrai. Mas eu penso tanto nisso e não atrai, porque você está pensando sem vontade. E aí volta tudo a encaixar. Estou destacando bem, porque como muitas vezes a gente lê Allan Kardec de forma estanque, pega um texto e só lê aquilo, é ruim, porque a gente perde um contexto. Então vocês estão percebendo que Allan Kardec ele vem desenvolvendo todo um conceito. Ele não jogou nada pronto. Ele vem mostrando como é que essas coisas se encadeiam e como é que elas tomam sentido lá na frente. Há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Por quê? Porque estão em frequências muito diferentes. Então, enquanto a gente não parte para um embate energético, isso passa. Se você liga aqui um rádio, você vai captar ondas de rádio. Mas ao invés disso, você liga uma televisão, você vai captar ondas de televisão. E aí vem ondas de celular, ondas de tudo quanto é tipo. E como nós somos abençoados, nós não percebemos isso no nosso psiquismo. Já pensou se nós tivéssemos a capacidade de ouvir 3 faixas a mais do que a gente ouve? O nosso corpo não resistiria. O nível de perturbação era terrível. E a melhor experiência que a gente tem para isso é na hora que você está sozinho, num lugar silencioso, e aí você diz, eu vou escutar o silêncio, e você vai ver quanto barulho. Ou seja, nossa mente, ela se carrega de fazer abstração para determinadas coisas, a fim de que a gente tenha a possibilidade de existir e coexistir com a natureza do jeito que é. Quando a gente se lembra de um morcego que não vê e se orienta exclusivamente por vibrações sonoras, mas é fácil, porque ele vai aqui, ele joga uma onda sonora, ela volta, ele sabe que a tantos metros tem uma parede. Até aí a gente consegue.
Mas quando ele joga uma frequência num fruto, e ele descobre que aquele fruto é venenoso e ele não come, como é que funciona isso? É algo maravilhoso. Ao contrário, às vezes tem um fruto ao lado, ele joga a vibração e diz, ele vai naquele. E a gente diz, ele está vendo, ele não está vendo. Ele está pegando refração sonora e decodificando dentro do seu sistema para o qual está preparado. Tudo isso nisso que a gente chama de ar. Mas o psíquico, o ambiente espiritual. Então nós teríamos que nascer nesta encarnação realmente com essas limitações todas que a gente tem, porque senão a gente ficaria doido. Já pensou se a gente, em vez de ter dois olhos nos lugares onde eles estão, os nossos olhos pudessem ver aonde, pudessem nos levar aonde a nossa vista alcança? O Leon Denis faz uma proposta dessa. Coloque o seu olhar com a capacidade de sentir os cheiros. E a gente ia endoidar. Você olha para um monturo que está a 2 quilômetros, e na hora que você olhar o monturo, vem um cheiro do monturo para você. Ia ser um negócio muito desagradável. Então, a natureza é pródiga. E o mundo espiritual, em relação à natureza, ele está dentro do mesmo diapasão de harmonia. Se não fosse assim, nós estaríamos totalmente comprometidos. Mas vamos aqui na sequência de Allan Kardec. O espírito criando imagens fluídicas. Uau, está chegando. O espírito criando imagens fluídicas. O pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Estava Allan Kardec estudando, de certa forma, as fotos espirituais. O perispírito se projeta no perispírito, dá uma forma e, de repente, ele, inclusive, consegue se ver no espelho. Isso tanto fisicamente, como no sentido psíquico também. Muitas vezes a gente vê aquele fenômeno, não no sentido mais profundo, mas no sentido vulgar, das transfigurações. Você olha para uma pessoa com muita raiva, você diz, nossa, você nem parecia você, porque você se transforma por conta das suas emanações daquele momento. E no outro dia você encontra a mesma pessoa num momento de plena felicidade. Você diz, ai, mas você é muito diferente daquele que eu vi no outro dia, porque você transforma a sua aparência. E não é porque na hora que você, num momento, está com a cara fechada e na outra está largando sorrisos. Porque tem muita gente má que quando sorri você diz, meu Deus, o que essa alma está pensando para sorrir? E a gente sente que a vibração não é boa mesmo ela sorrindo. E tem pessoas que mesmo entristecidas você diz, mas como é que pode sofrer tanto e ainda transmite essa paz para nós? Por conta do tipo de energia que é elaborado em si mesmo. Isso tudo hoje já tem muitas escolas que orientam que comportamentos nós deveríamos tomar para isso. Pena que na maioria das vezes a gente busca isso para resolver a aparência. A gente quer resolver o meu modo de ser percebido e não o meu modo de ser. Que aí é necessário de fato você elaborar o seu pensamento, projetar essa imagem e essa imagem refletir no seu mundo íntimo. Por analogia, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que pretenda usar, assim como pode operar a mudança das propriedades da água por obra da vontade. Impressionante como o senhor Allan Kardec, ele tomou um grande número de vezes uma relação entre o mundo fluídico e a água magnetizada. Quem já leu atentamente Allan Kardec vê quantas vezes ele fez essa relação. Na própria questão 33 do Livro dos Espíritos, ele, quando vai explicar o tudo está em tudo, ele começa exatamente pela magnetização da água. E no Livro dos Médiuns, ele, quando está estudando a mediunidade curadora, ele volta ao assunto da ação magnética da água, do que se pode fazer na água. E ali no Livro dos Médiuns, ele foi ainda mais enfático, dizendo que quem magnetiza é o magnetizador, portanto é o espírito encarnado. Mas por que é que nós espíritas encarnados não entendemos isso? Porque a gente não respeita.
ou não lê, ou não quer ver. Do que é muito mais cômodo eu dizer, deixei a água aqui, e os espíritos vieram magnetizar, ou fluidificar. Do que tem que ter alguém que esteja em boa harmonia interior, que tenha um equilíbrio, que procurou-se ter um comportamento orgânico, emocional, psicológico bom, para chegar lá e dar uma boa usinagem e magnetizar a água. Isso é muito trabalho. É muito mais cômodo a gente dizer, confio muito nos espíritos, e deixa ali que ele faz tudo. Isso é cômodo, isso é preguiça. Não, mas então quer dizer que o ideal é, segundo a doutrina espírita, o ideal é que tenha pelo menos um magnetizador. Ah, mas a nossa casa não tem trabalhadores para isso. E o que está faltando para você começar a incentivá-los? O que falta para a gente fazer? Mas a gente acomoda, não, Deus. Na dúvida é melhor que os espíritos façam. Eu diria, na dúvida é melhor deixar que ninguém faça. Ah, mas um magnetizador, e se naquele dia ele não estiver bom, se ele for uma pessoa consciente, ele vai dizer, eu hoje não estou bem. E aí a gente vai ter que procurar outro. Agora, a gente está procurando isso? Nem sempre. Muitas vezes, a gente está ali esperando que as coisas aconteçam como acontece de qualquer maneira. A água, para se magnetizar, precisa de alguém que magnetize. Ontem eu fiz uma palestra aqui em Niterói e eu comentava sobre isso. Ah, mas como isso é complicado, a gente tira a palavra magnetizada da água e põe fluidificada. Porque fluidificada quer dizer coisa nenhuma. Observe, toda água é fluida, toda água. Se a água já é fluida, ela foi fluidificada, ou seja, ela era fluida e continuou fluida. Pronto. E nós espíritas engolimos isso, literalmente, inclusive. Você vai no centro espírita, você não vai tomar seu copinho de água fluidificada. Pô, não dá para fazer ela empedrada, não, fazer em gelo. Não pode. Ela tem que ser fluida, fluidificada. Então, o que é que precisa com a água ser fluidificada? Não deixar ela congelar nem evaporar. Pronto. Deixa ela na temperatura ambiente que ela já está fluida. Não precisa chamar espírito, não precisa nada. Mas já colocado assim, isso é desrespeitoso. Talvez até seja, da minha parte, talvez seja desrespeitoso. Mas eu acho que foi muito mais desrespeitoso tirar a palavra água magnetizada e ter colocado água fluidificada. Que aí hoje no Brasil todo, de ponta a ponta, quase todo mundo chama água fluidificada. E ninguém sabe o que é uma água magnetizada. A culpa não foi minha. Mas alguém fez essa pérola com a doutrina espírita. Aí Allan Kardec, coitado, fica insistindo em dizer água magnetizada. Não tinha noção das coisas que ele se vê, né? Porque os inteligentes éramos nós, os espíritas brasileiros, depois. Uma palestrante daqui do Rio, a Nete Guimarães, uma vez ela estava participando de um encontro médico espírita na Suíça. E ela foi falando. Desculpa, ela estava assistindo uma das palestras e o companheiro que estava falou água fluidificada, porque ele estava falando sobre o Evangelho no Lar. A tradutora, não espírito, ela chegou e disse, a água fluida. O público que não entende português caiu na risada. E aí a tradutora ficou na dúvida, onde foi que eu errei? Porque água fluidificada é uma água fluida. E aí eles pensaram assim, quer dizer que no Brasil tem água que não é fluida? E caíram na risada. Ou seja, lá no Brasil, no Evangelho no Lar, existe uma água fluida, ou seja, uma água líquida. E aí foi preciso que alguém interviesse para depois recolocar, disse, não é neste sentido, é porque essa água recebe uma energia. Aí a tradutora disse, é uma água energizada. Só que lá também tem água energizada, que é uma água com adição de alguns elementos. Aí ficou a dúvida, que aí surgiu na pergunta, e o que é que vocês fazem para energizar a água? Vocês põem o que dentro dela? Porque como o assunto era evangelho lá, você depois deixa ali um copo e aí no final a água está
A água está fluidificada. Eu já estou evangelizando a água, olha só. Olha que coisa complicada é a nossa mente. Porque se você disser água magnetizada, pode ser que não seja espírito, imagine. Então é uma água onde eu coloquei enzimas atuando no campo magnético. Não seria exatamente, mas a pessoa já entenderia que teve alguma espécie de magnetismo induzido na água. Porque aí era bem mais fácil alguém perguntar: e como é que vocês magnetizam? Não, é o magnetismo animal, que essa é uma expressão conhecida universalmente. Ah, tá, agora eu entendi. Então você põe o seu magnetismo animal na água. Agora, fluidificar a água é complicado. Nós, encarnados, podemos criar e aplicar procedimentos terapêuticos fluídicos para operarmos mudanças nas moléculas da água e, por conseguinte, nas do corpo humano. Mais uma citação da Gênesis, que, por sua vez, é uma síntese do que Allan Kardec já falou no Livro dos Espíritos. O que é interessante é isso, é que Allan Kardec é de uma fidelidade, de uma coerência e de uma linha, que nós poderíamos dizer assim, um monobloco ideal, tão perfeito que nem ele consegue se trair a si mesmo. Porque quando ele diz que, na questão 33, que a magnetização da água arremete ao tudo está em todo, e que no final esse processo todo é o mesmo processo que implica nas influências que a gente pode ter sobre o organismo das pessoas, ele estava fechando todo um ciclo para dizer que tudo está em tudo. Da mesma maneira que eu posso atuar na água, eu posso atuar no corpo. Às vezes a gente até se precipita em querer fazer algumas relações do tipo: é porque o nosso corpo tem muito mais água do que matéria, em torno de 70%. Então, quando eu magnetizo o corpo, eu estou magnetizando a água do corpo. E, portanto, eu estou alterando o contexto, mas não é necessariamente a água ou a parte líquida. Nós estamos alterando muitas vezes todo um sistema nervoso, sistema fisiológico, endócrino, sistema emocional, todos os sistemas a gente pode interferir. Ele tomou a água como base. É por isso que eu brinquei tanto com a questão da água. Na hora em que eu acredito que essa água ela só é modificada por uma ação de uns espíritos para fazer o que ela já é, eu também estou descaracterizando a possibilidade de ação tanto dos espíritos como nossa no próprio elemento físico. Será que isso é tão difícil de perceber? Eu não sei. Mas às vezes eu acho que é, porque a gente aceita muito simploriamente esses argumentos que não têm tanto fundamento. Essa questão da água é um negócio extremamente sério. Quantas pessoas ficam criando verdadeiras teorias mirabolantes em cima da água? Faz como Allan Kardec fez. Espera aí, no meu tempo, e ele com 35 anos de magnetismo, no meu tempo, todo magnetizador sabia. Olha só como é que ele diz, ele não diz alguns. E ele disse duas vezes, no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns ele repete: todo magnetizador sabe que a água é magnetizada por obra da vontade. Mas ninguém sabia como era que isso acontecia. A partir da questão 33 do Livro dos Espíritos, ele começou a desenvolver a teoria. E que no final, e aí já no Livro dos Médiuns, e repete nessas conclusões de A Gênesis, fecha a questão. Então é assim que o mundo espiritual atua. Eu posso mudar nas propriedades da água. E por semelhança, eu posso mudar nas propriedades orgânicas. Logo, se eu acredito nisso, eu posso mudar o seu estado físico, o seu estado psíquico, o seu estado de patologias, de enfermidades, em estados de saúde. E aí a gente vai para a sublimação disso tudo. Se eu posso isso fazer em você, você não pode fazer em você mesmo? Você não pode se autocurar? Posso. Então o que é preciso? Eu preciso em mim mesmo saber fazer essa absorção e fazer com que essa energia absorvida ela seja eficiente no que eu estou precisando. Assim como eu não sou médico, mas eu posso me curar de um determinado procedimento que só um médico faz, sim, só que para isso eu vou ter que me tornar médico antes.
Mas mesmo assim existe a possibilidade. O problema é que a gente fecha as possibilidades e não pensamos nas consequências que vêm a partir daí. A mudança das propriedades da água por obra da vontade, isso agora no livro dos Médios. A mudança da propriedade da água por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele, o magnetizador, por que é ele o magnetizador? Porque é o elemento presente. Porque o espírito quase sempre está, mas isso quer dizer que é quase sempre, ele nem sempre está. Então ele, o magnetizador, opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou do elemento universal. Matéria cósmica, fluido cósmico, do mundo espiritual, que por sua vez vem do mundo material, que forma o perispírito, que tem os fluidos no qual o espírito atua e fecha. Mas a gente parece que não lê essa obra, parece que a gente não entende Kardec. Ele vai por onde é que ele for, ele está sempre fechando o circuito, ele está sempre fechando o assunto, e a gente fica na dúvida. O pior é que a gente fica na dúvida científica, técnica, a gente fica na dúvida filosófica, porque não percebemos o raciocínio dele, e ficamos na dúvida na hora de fazer, porque parece que isso é um assunto estranho. Ele, quem? Nós operamos uma transmutação. Através do quê? Do fluido magnético. O que é fluido magnético? É fluido vital. É fluido cósmico. É fluido que veio da matéria elementar. E da matéria elementar veio o meu corpo, veio a minha estrutura perispiritual, é tudo. Então o que falta apenas? Eu saber acionar isto. É o que falta. Ora, desde que ele, o magnetizador, isso aqui é a continuação da lâmina anterior, desde que o magnetizador pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, ou seja, do corpo, onde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Aí surgiu uma palavra nova, uma adjetivação muito objetiva, uma ação conveniente. É o que nos falta, porque o resto a gente percebe tudo. Agora o que está faltando? A gente tem uma ação conveniente para que isso aconteça. Mas é conveniente como? Aí vamos para a coisa que a Casa Espírita faz: silêncio, fique em oração, e você vai atingir essa condição. Será? Será que se eu quiser fazer uma cirurgia, que é um ambiente, normalmente ambiente cirúrgico, você só ouve mesmo o trelintar dos aparelhos que vão ser manipulados, e no máximo o médico diz: me passe uma pinça. Então é um silêncio religioso. Será que isso é condição única para ele ser um bom cirurgião? Não, ele tem toda uma bagagem. Ele teve anos de preparação. Existe toda uma sequência de apoio. Naquela situação, agora você precisa ser conveniente. Como é que nós, magnetizadores, fazemos isso? Precisamos ter uma bagagem. Precisamos saber de onde vem, para onde vai, o que é que estamos objetivando com aquilo. E aí no final, sim, o silêncio, a oração, aquele isolamento psíquico, objetivação do que você vai fazer, mas você já tem a bagagem que vai te dar toda a conveniência do seu procedimento. Ah, mas Jesus não tinha nada disso. Realmente, Jesus chegou aqui ignorante e saiu burro, não foi? Muito bem, ao contrário, Jesus já chegou aqui com uma bagagem toda completa. Mas nós, nesses momentos, nós temos a pretensão de sermos Jesus, e não somos. Eu, inclusive, estou bem perto de ser. Meu nome começa com J, tem 5 letras. Já é uma coisa. Meu pai se chama José. A minha mãe Maria. Nesta encarnação já quiseram me crucificar. Portanto, eu já estou quase lá. E ainda falta muito chão. Muito.
Mas aí a gente no meio espírita faz assim: faça um passe como Jesus fazia. Uau! Quer dizer que você consegue? Eu não consigo. É como uma frasezinha de uma criança respondendo à pergunta: como você entende Deus? E a criança colocou assim: Deus, você disse que é para a gente amar todo mundo. Lá em casa só somos 4 e eu não consigo. Imagina o resto. Então de repente as pessoas dizem assim: vamos ser igual Jesus. E como era que Jesus fazia? Só impunha as mãos. Espera aí, você não leu o Novo Testamento? Não, mas Jesus só impunha as mãos. Não, você não leu. Porque se você não leu, está desculpado. Agora se você já leu, então vamos conversar sobre esse assunto. Não, mas só isso aqui não resolve. Em muitos casos. Portanto, vamos ter uma ação convenientemente dirigida. Voltando ao capítulo 14 da Gênesis. Os fluidos não possuem qualidades sugêneras, mas as que adquirem no meio onde se elaboram, modificam-se pelos eflúvios desse meio. Quando a gente lê isso, a gente pensa logo o quê? O meio ambiente. Então pronto, eu estou aqui, os fluidos vão depender deste ambiente. Sim, de certa forma. Mas o primeiro ambiente onde esses fluidos estão sendo elaborados, estão aonde? Aqui dentro. E aí a gente não quer saber dessa parte. Olha, eu fui fazer um passo hoje, mas o ambiente lá não estava nada agradável. Sim, mas qual o ambiente? O de fora? E o seu estava legal? Não, mas naquele ambiente não dá para eu ficar legal. Não, então quer dizer que assim funciona. O ambiente está todo escuro, você sabe onde está o interruptor? Não, mas era para ele estar claro por ele mesmo. E você não aciona o interruptor. Então o interruptor está dentro de você. Se eu chego num lugar que está muito perturbado, sou eu que tenho que ser o ponto de equilíbrio, ou pelo menos o ponto de luz que comece a colocar as coisas no lugar. Porque se eu chegar e continuar desorganizado, não vai resolver o problema. Os fluidos, eles não têm qualidades sugêneras. Eu não tenho aqui um fluido bom, que esse fluido vai ser bom para todo mundo pegar e fazer isso desse jeito. Não é um produto químico. Mercúrio serve só para isso. Ou serve para tudo isso, mas só mercúrio serve. O fluido, não existe um fluido específico para fazer aquilo que o mercúrio faz. E pode até ter combinações que cheguem a tanto, mas esse não é o modelo preciso que a gente está procurando. Eu que tenho que fomentar um fluido que seja produtivo. Aí o que é preciso para eu ter um bom fluido? Primeiro eu ter um bom pensamento. Eu posso até pensar muitas coisas boas, mas não consigo fazer. Aí eu descubro que eu estou precisando fazer. Aí eu uso a vontade. Veja como tudo vai se encaixando. Depois de eu ter o pensamento e a vontade, eu agora vou ter que ter o condicionamento dessa energética, produzir o fluido que eu quero. Aí eu sou uma pessoa desregrada emocionalmente, eu sou uma pessoa que não cuido da minha alimentação, não cuido do meu repouso, tomo qualquer coisa que me indique, não sei nem saber se é bom ou se é ruim. Qual é o tipo de energia que neste ambiente vai surgir? Não pode sair algo tão bom desse jeito, pelo menos tão puro. Vai sair comprometido. Então essas são as necessidades que nós temos de refletir sobre um conjunto de situações. Historicamente, os grandes magnetizadores, todos eram homens muito nobres. E nenhum trabalhava com religião. Nenhum deles. Mas todos eram nobres. Eu vou até chegar a dizer em uma de suas obras, que eu não me lembro qual. Um dia fui atender a uma pessoa e não estava bem porque tinha cometido um excesso alimentar. E ele não disse o que foi. E eu, não querendo comprometer o paciente, marquei como era que eu chamava, não era assistar, o atendimento, marquei para o dia seguinte. Uma postura de uma pessoa que sabe o que está ali, o que está fazendo. Ele sabia que não deveria, naquela condição, atuar para resolver o problema. Mas o pior é que quando o problema é urgente, e você tem que fazer, como é que fica se você não tem equilíbrio? Aí muita gente diz assim: é melhor não ser passista.
Porque para estar 24 horas por dia sempre numa boa, não, isso não é para mim nessa encarnação. Não, mas então tá bom, então você vai deixar de tomar aquela cervejinha. Por quê? Ok. Onde foi que Allan Kardec disse isso? Nessa hora todo mundo quer Allan Kardec ali. Ele disse, na hora que disse que você tinha que ter uma energia tal para ser convenientemente dirigida. E uma energia embriagada, ela não é boa nunca. Não, mas um copinho de cerveja, pois é, um copinho de cerveja, para que você precisa disso? Não é tão bom? Então para que você precisa disso? Porque se você disser que você precisa tomar um barril de cerveja, aí a gente vai ter outra conversa com outro assunto. Agora você está dizendo que é só um copinho. Você acha que um copinho de cerveja vai mudar a sua vida? Não, então larga disso. Deixa isso de lado. Então o meio onde esses fluidos se elaboram são dentro de nós. Os fluidos, sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, lucificantes, soporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Tornam-se força de transmissão, de profusão, etc. E de onde é que vem os fluidos? Da manipulação que eu faço através do pensamento e da vontade. Nossa Senhora, eu não vou conseguir sair disso. Eu vou ter que me educar. Isso para o procedimento genérico. E quando específico? Será que algum de nós aceitaria fazer uma cirurgia cardíaca com um médico que a gente sabe que ele diz que não almoça e nem dorme sem antes tomar uma? Será que a gente se entregaria? Honestamente, eu particularmente não me entregaria, porque vai naquela hora, ele tem um surto, tem um delírio tremens, por exemplo, e está lá na hora de suturar meu coração. Aí o próprio meu coração ele vai murchar assim, não, agora não, porque senão é complicado. Sim, mas por que com um magnetizador a gente entrega? A gente não entrega o coração, a gente está entregando a nossa vida. Ontem à noite na palestra fizeram até uma pergunta desse tipo, ou foi na palestra, foi uma conversa. Quer dizer que uma ação magnética ela pode causar algum tipo de prejuízo? Pode. Se não for convenientemente dirigida, pode. Quer ver um exemplo dos mais comuns que existem? Alguém chega e faz uma imposição aqui no coronário. A pessoa não precisa ter problema nenhum, basta ela ter alta sensibilidade no coronário. Ela sofre. Dá dor de cabeça, dá dor de ouvido, dá ânsia de vômito, dá tontura, dá tudo que é mal-estar. E você fica com a sensação de que o capeta tomou conta de você. Uma simples imposição no alto da cabeça. Isso não pode fazer mal? Pode. Portanto, o que eu devo fazer? Saber o que eu tenho que fazer. Saber que tipo de energia eu tenho, como é que eu dou, como é que eu faço para evitar determinados congestionamentos e assim sucessivamente. Jacó, você não deveria dizer isso, você vai espantar as pessoas. Essa é uma versão. A outra versão é, vou chamar a atenção da responsabilidade que nós temos que ter quando somos passistas. Porque não adianta você esconder as responsabilidades que nós temos pensando que as pessoas vão ser boas só por acaso. Ser bom faz bem, mas às vezes dá trabalho. Não pense que ser bom é tão simples, não. Você está em casa, aí uma pessoa telefona, olha, minha mãe está passando mal no hospital. Você poderia ir lá ajudá-la? Aí a gente tem uma desculpa boa. Não, porque lá na minha casa espírita diz que a gente não pode aplicar passos fora da casa espírita. Olha como é boa a desculpa. Agora imagine o outro que estava querendo dar ajuda, todo mundo vai ficar feliz. Ah, que bom. Não pode vir. Será que é assim mesmo que funciona? Ah, então agora eu vou ficar em casa saindo a toda e qualquer hora para atender qualquer pessoa no hospital. Não, mas tem muita gente que procurando tem uma virtude de já ir atrás. Quando muitos procuram, porque de alguma forma você tem eficiência. Mas se você não consegue dar conta, está na hora de você juntar com algumas pessoas e formar uma equipe. Ah, mas a pessoa se acostumou a atender ela no hospital, agora ela só quer passe em casa, então quem acostumou mal foi você.
passa a pessoa e ela não sempre. Ah, mas ela não é espírita, sim, mas ela quer que você espírita quando convém? Eu não dou. Eu não obrigo ninguém a ser espírita, nem atendo a ninguém só pelo fato de ser ou deixar de ser espírita. Agora, ficou bom, quer continuar? Vai lá para ser espírita. Tem gente que tem um descaramento de perguntar, já mas você não tem um consultório? Eu pago. Eu digo, nem tenho um consultório, nem recebo. É lá no Leão. Ah, mas lá no Leão, na quarta-feira de manhã, pois é, você não quer ir, e eu vou toda quarta-feira trabalhar lá. Você não quer receber um passe, e eu vou para aplicar. Ah, mas se for assim, eu acho que eu não vai dar. Tudo bem. No dia que você estiver no hospital na próxima vez, se você é católico, chame o padre. Se você é protestante, chame o pastor, não me chame mais. Mas isso é falta de caridade. Não, a primeira vez eu te socorri. Você não quer continuar com o tratamento, então da próxima vez você procura que te socorra. Como não? O poder curativo estará, pois, olha a coisa séria, na razão direta da pureza da substância inoculada. Já é o primeiro ponto. Então a minha natureza, a minha energética, o meu ambiente, o meu fluido, a qualidade dele depende diretamente da substância que eu vou inocular, que sai de mim. Mas também depende da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará o fluido. Então tem algo muito diretamente ligado comigo. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura. E aqui é duro isso. Seja homem, seja espírito. Quer dizer que tem espíritos que também não querem curar? Não, tem espíritos que às vezes dizem assim, bom, já que você não quer, então você continue doente aí, quando você estiver pior, você me procura. Eu tenho um amigo que não é médico, mas ele disse que queria ser, e ele diz assim, uma pessoa chega para mim e diz assim, doutor, eu estou gripado, o que eu faço? Ele vai para casa, abre a geladeira, enfia a cara assim bem perto do congelador, logo que você sai dali, vá para um vapor d'água, aí toma um pouquinho de água gelada, depois toma uma coisa bem quente, um chá, diz, não, qualquer coisa, bem quente, depois vá para o sol, aí volta dentro de um ar-condicionado bem frio. Doutor, desse jeito eu vou ter uma pneumonia. Pronto, quando você tiver uma pneumonia, venha que eu trato, porque gripe eu não sei tratar. É mais ou menos assim, às vezes. Depende da intenção daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então, de quem é o problema é nosso. Nada de que é falta de merecimento, é porque os espíritos estavam muito ocupados, é porque aqui os médiuns são fracos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver cada um consigo mesmo. Nós cuidamos do que precisamos ser, do que precisamos fazer. Revista Espírita, artigo, estudo sobre os processos de Morzine. Eu sugiro que vocês leiam todo esse artigo. Ele é bem longo, mas é muito rico. Aliás, compreende-se que o poder da ação fluídica não só está na razão da força da vontade, mas, sobretudo, da qualidade do fluido introduzido. E conforme dissemos, tal qualidade depende da instrução e das qualidades morais do magnetizador. Daí se segue que um magnetizador comum, que agisse maquinalmente para magnetizar pura e simplesmente, produziria pouco ou nenhum efeito. Será que isso diz alguma coisa para a gente? Será que nós somos magnetizadores que temos feito a coisa como deve, ou a gente está meio maquinal nessa história? Porque tem muita gente que aprende técnicas corretas, mas quando chega na hora da prática é aquele vamos que vamos, não faz porque faz de qualquer jeito, e de repente não funciona. Muitas pessoas me escrevem pedindo para eu pontuar onde foi que elas falharam. Comecei fazendo isso, depois fiz isso, fiz tantos minutos disso. A primeira coisa, eu não estou vendo como é que você fez. Logo, eu não sei se você está dizendo que fez. Eu não posso dizer que você está dizendo que você não tem feito. E segundo, que é o mais importante, como era o teu estado de ânimo? Você estava fazendo só maquinalmente? Só maquinalmente eu não sei se vai funcionar.
Aqui está acabado de apontar. Pode ser que sejam poucos ou até nenhum efeito. Ah, Jacó, mas eu fiz 38 dispersivos longitudinais, depois fiz 27 transversais, depois fiz um sopro. Sim, como era que você estava? Ah, mas eu nem me lembrei disso. Pois é um problema. É preciso a gente saber como é que a gente está. A vontade é ainda onipotente para dar aos frutos as qualidades especiais apropriadas à natureza do mal. A vontade é ainda onipotente para dar aos fluidos as qualidades especiais apropriadas à natureza do mal. A vontade é capaz de fazer gerar em mim um fluido que seja específico para tratar determinada enfermidade. É isso que está dito aí. Este ponto, vírgula, que é capital, portanto, é muito importante, se prende a um princípio ainda pouco conhecido, mas que está em estudo, o das criações fluídicas. Chegamos onde a gente queria chegar. E das manifestações que o pensamento pode fazer à matéria suportar. Allan Kardec coloca que este assunto, na sua época, estava em estudo. A capacidade de criações fluídicas e o nível de interferência em que o pensamento atua para providenciar essas modificações na matéria que a gente vai operar. O pensamento que provoca uma emissão fluídica pode operar certas transformações moleculares e atômicas. Olha os termos que Allan Kardec usou na época. Como se vê isto se produzir sob a influência da eletricidade, da luz ou do calor. Aqui Allan Kardec chegou no cerne do problema. Agosto de 1865. Se a gente se lembra que em abril de 1857 ele já tinha falado no assunto. De 57 a 65 leva Allan Kardec a dizer: ainda estamos aprofundando isto. E o que é que a gente fez com isto? De 65 para cá, 1865 para cá, não fizemos praticamente nada. Então Allan Kardec disse que já estava sendo estudado como se processam as criações fluídicas e o processo de pensamento para interferir diretamente em matérias superiores para atingir um determinado fim. E aí de repente a gente tem uma pessoa doente, um câncer, tem um tumor, mesmo não cancerígeno, mas que está comprimindo o cérebro, temos umas doenças atribuídas ao sistema nervoso. E que tipo de fluido a gente vai fazer? Não, a gente faz 3 transversais, depois faz 5 longitudinais. Sim, mas eu quero saber a energia, que tipo de energia você vai doar. A gente vai falar aqui sobre encapsulamento. Quando a gente for falar esses assuntos, a gente vai pensar em outros termos. Vou soltar um aqui. Curetagem. O que é uma curetagem? Vamos falar aqui em linguagem bem rasteira. Curetagem é você fazer a queima de uma coisa. Mas será que existe a possibilidade de uma curetagem magnética, portanto fluídica, portanto perispiritual, portanto espiritual e portanto humana? Parece que sim. Em tese, uma curetagem é uma coisa simples. Para alguém fazer uma curetagem, basta ter um aparelho que queime e que você saiba exatamente o que você está queimando e fazer a proteção devida. A própria natureza faz o resto. Mas magneticamente a gente pode fazer uma curetagem? Parece que pode. Quando, onde, de que maneira? Eu nunca pensei nisso. Você nunca pensou e aí, por conta disso não existe, por conta disso você não vai fazer. Jacó, agora eu estou pensando em onde é que eu poderia fazer uma curetagem. Não sei. Ou sei. Já fica aqui até uma pulguinha para a gente pensar até o próximo intervalo. Jesus, nosso guia e modelo, deixou-nos o seguinte:
curai os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Como é que a gente cura os enfermos? Se a gente ainda não sabe fazer uma projeção de um fluido, um encapsulamento, uma curetagem, um desvio energético, um desvio de um feixe nervoso. Como é que a gente descobre que de repente alguém tem um problema num ponto do corpo e é um outro campo que aparentemente não tem nada a ver, que é quem está comandando o processo? Isso tudo é uma adivinhação, tem que ter um espírito para dizer, ou então tem que ter um médico. Sim, você não pode desenvolver isto? Claro que nós podemos desenvolver. E por que não desenvolvemos? Porque somos acomodados. Quando a gente ouve Jesus dizer, curai os enfermos, na casa espírita a gente diz assim, nosso modelo e guia Jesus, questão 625. Então agora eu posso curar. Não prometa cura a ninguém. Tá bom, então eu não prometo cura, eu prometo o quê? Nada. Mas eu vou fazer o quê quando eu for ajudar uma pessoa doente? Vá e confie em Jesus. Tá bom, então eu vou confiar nele e dizer que eu vou curar. Não pode curar. Porque inclusive essa palavra curar é complicada. E a gente começa a ficar com medo. Como é que eu vou curar, mas não vou curar? Eu vou curar, mas não me comprometo com a cura. E quando você consegue curar alguma coisa, aí você entusiasmado chega assim, minha amiga, meu amigo, você acredita que eu consegui curar uma pessoa? Só quem cura são os bons espíritos. Não, mas eu senti, não, calma. Não é bem assim. Porque a gente não cura nada. Mas eu pelo menos, não, a pessoa tem suas motivações interiores. Mas eu pensava, não pense. Porque a pessoa já tinha dentro do seu gene. E por que esse desgraçado não atuou antes de eu chegar? Né? Cadê a pergunta? Mas aí a gente não faz a última pergunta, aí a gente sai murcho. Aí a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, Lamennais dizendo, comemorai porque venceste. Mas eu não posso comemorar no centro espírita. Eu curei uma coisa, você me curou, você pensa que você curou. Mas foi Jesus que mandou, mas Jesus mandou para o tempo dele, lá. Aí a gente vai ficando, a gente deixa de duvidar, a gente passa a duvidar nas palavras de Jesus, na palavra de Allan Kardec, na palavra dos Espíritos, depois no nosso pensamento, e o pior é que aí depois chega um visitante no nosso centro e fazer uma palestra. Vocês têm o poder, vocês têm a força, e então Xirá, palavra dos tempos antigos. Aí você diz, então é possível, é legal. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. Se você colocar a vontade a serviço dessa força, você curará. É demais. Tudo isso não passa pelo desenvolvimento das faculdades humanas. Não, mas as faculdades humanas, desde que você não esteja no centro espírita. Parece que é uma leitura louca. Porque você aprende a fazer, mas não pode fazer. Você aprende a seguir a Jesus, mas não pode fazer o que Jesus disse que era para você fazer. E para completar, o Cristo que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Vamos ler de novo. O Cristo, que operou milagres materiais. Mas peraí, Allan Kardec desqualifica os milagres. E aí agora ele vem ainda dizer um milagre com uma adjetivação complementar. Milagres materiais. O que Allan Kardec queria dizer com isso? Que ele tinha feito coisas que normalmente não se consegue. Isso é um milagre no contexto nosso. Mas ele lá atrás já tinha dito o que era milagre. Milagre maravilhoso e sobrenatural é tudo aquilo que a gente ainda não entendeu como é que a natureza procede. Nem a natureza N maiúsculo, nem a natureza humana.
Então Jesus operou porque ele sabia. Ele mostrou por esses milagres que ele resolveu o que o homem pode. Isso quer dizer que se ele fazia, a gente também pode fazer. Desde que esse homem tenha fé. E o que é fé? O que é fé? É ir para o centro espírita toda semana. Receber passe, ouvir evangelho, fazer evangelho no lar. Não. O que é fé? Fé é você acreditar que vai acontecer alguma coisa que você não sabe por quê e vai acontecer. E aí não acontece. Aí o que é fé? É você rezar, pedir proteção divina quando você chega no meio da rua, assaltam você. O que é fé? Allan Kardec não colocou nada disso. Fé é a vontade de querer. Vontade de querer. Acrescido de quê? Da certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Isso depende de religião? Não. Isso depende do que você faz ou pensa? Não. Depende de como você desenvolve aquilo que você precisa. É a mais bela definição de fé que tem no Evangelho na minha leitura. Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Se eu tenho fé de que vou fazer uma criação fluida em você, eu faço. Se eu não tenho, eu posso ter toda a teoria do mundo, não vou fazer coisa nenhuma. No prosseguimento, a gente vai entrar, de alguma forma, num ponto bem mais objetivo disso tudo. Eu me estendi de propósito. O Roberto, ele me deu não só o tema, mas deu o que ele queria que a gente alcançasse como tema. Mas eu não queria perder a oportunidade de a gente ver como tudo isso tem uma estrutura lógica, tem uma estrutura de sequência, de ordenação e de possibilidades para a gente se envolver. Aonde? Na obra do Senhor Allan Kardec. Nos resta a gente estar um pouco mais atentos com ele, porque aí a gente pode melhorar.